Gravando, Eu depois não você... sei como vai ficar o áudio nem Faz... nada. Tá, então eu vou pôr o meu também pra gravar. Qualquer coisa eu corto e te mando já cortado com as partes simples e você põe no YouTube se quiser. De- Tranquilo. Já tem seu canal lá? Tenho. Professor Gerson Viana, porra, segue lá. Nada, eu Fidelizando no like posso. pela... No Qual a YouTube só chance, tem o fela? vídeo tocando. Então, vai estar tocando a aula agora, porra. Foda-se. Qual a chance, felas? Fidelizando no like. Então, aí eu poderia colocar uma funcionalidade de estoque, só que aí eu posso colocar o estoque ali dentro do produto e aí eu precisaria saber quanto eu vou tirar do estoque quando eu tiver o bolo pronto. Aí a gente Entendi. começa a complicar, Fica por bem complexo, né? sim, eu já trabalhei com um sistema, a gente chamava, eu não lembro exatamente, mas ele tinha uma funcionalidade de fabricação. Aí Isso. eu teria que indicar, por exemplo, aí eu não teria só a receita, eu teria uma outra funcionalidade, ou uma tabela para indicar quando a, quando a gente falou do bolo, né? Aí eu Uhum. teria que indicar quando esse bolo ficou pronto. Aí eu teria que tirar todos esses ingredientes aqui do estoque. Aí ele ia ficar bem mais complexo para fazer, entender. Minha webcam tá aparecendo? Aí ele tá, Tá. Deixa eu fazer um teste rapidinho. Continua? tá sim. Continua, né? Ah, tá. Então, mesmo gravando aqui, tá de boa. Aí eu pensei em não deixar dessa forma aqui no modelo. Certo. Eu separei, mas é aquela coisa, a gente poderia juntar. Se eu falar, não, Uhum. esse cara vai ser só um sistema de receita, eu posso eliminar é, essas tabelas de produto e de medida e deixar tudo aqui dentro. Aí eu vou colocar toda aquela descrição lá do ingrediente aqui. Entendi. Mas é bacana a gente deixar dessa forma, que aí você começa a olhar para o modelo e entender mais ou menos como é que funciona um modelo entidade e relacionamento. Aham. É bom saber disso. É aquelas paradas de um pra muitos, né? Sim, ficou Eu um. aprendi esses dias a implementar isso no, no C Sharp lá. Sobrou um resto de tela aqui que deu uma travada. Tem um ID, um nome, ingrediente, quantidade de medida. Aí eu tô falando aqui que o produto tem um ID do produto. Uhum. Esse P aqui ele está indicando que é uma primary key. Certo. Ele vai ter um nome que é varchar, de tanto faz o número aqui. Aham. Ele está indicando aqui embaixo que é uma constraint primary key do ID, que, que ele está com o nome de produto PK. Isso eu não sei o que é uma constraint. Uma constraint, as constraints são validações de banco de dados, né? Então aqui eu estou falando que o ID do produto é uma primary key. Certo. Isso basicamente, resumindo, quer dizer que o ID não pode se repetir nessa tabela, que Certo. ele é uma chave única. Única, né? Não, eu sei o que é o primary key. E a Isso. foreign key também sei. Isso, aí o produto entra aqui em cima como FK, que é foreign key, que ele está Ah, tá. herdando o ID do produto. Aqui a gente não tem o nome, a gente só tem o ID dele. Aham. A Eu também independente. li que no C Sharp aí, né? No ASP, se você põe produto, tipo, produto ID, ele já entende que é a ID daquele produto. Mais ou Isso. menos, né? É uma herança, né? É.
Aí isso aqui, essa é a FK, né? Que essa Ah, tabela tá herdando dados de outras. de produto e de medidas. Isso. O mais complicado de entender, deixa eu voltar para cá. E aqui a gente tem a receita, eu tenho o nome da receita. Essa receita é o quê? Ingrediente e receita. Não, o que você tem que entender aqui, ó. Eu tenho a forma de preparo. O mais complicado de entender aqui ficou esse preparo e esse receita e ingrediente. É, o receita e ingrediente eu olhando assim não Esse tô entendendo. receita e ingrediente, quando você pensar em programação, o Entity Framework é aquele many to many, que é vários para vários. Hum, Então tem que tipo, pensar ingrediente assim. tem. Hum, Se eu pegar um ingrediente, tiver lá 200 gramas de açúcar. Esse 200 gramas de açúcar, eu vou cadastrar ele aqui no ingrediente uma vez. E aham. ele vai ficar com essa tabela, vários para vários, ele fica disponível para eu consumir esse ingrediente enquanto as receitas forem. Eu não preciso recadastrar novamente, né? Se eu não tivesse essa relação de vários para vários, eu teria que me preocupar em cadastrar novamente o ingrediente. Eu até pensei em colocar, quando a gente pensa em programação, eu poderia colocar que a receita contém uma lista de ingredientes. É basicamente isso, só que quando eu for pensar em termos de cadastro, que aqui é o banco de dados, eu posso falar que esse ingrediente vai estar disponível para todas as receitas e não só para aquela receita. Esse é o many Entendi. to many, então tem o açúcar disponível para colocar no bolo, para colocar, não sei, no doce de leite. Cara, eu acho que essa é a parte mais difícil da programação. É conseguir, tipo, É, raciocinar. entender. Eu tô num projeto hoje que o pessoal tá semanas nesse ponto, vai e volta e eles não estão conseguindo fechar um modelo porque o negócio é muito complexo. Ah, então não é só eu que Não, os gasto. caras são assim, o cara que montou é um arquiteto, então ele tem pelo menos uns 10 anos mexendo com isso. Ah, não tô tão mal, porra. É, não é assim. Eu não consigo sair dessa parte aí, velho. Não consigo pensar, raciocinar alguma coisa pra começar a criar. Tipo, eu vou lá, vejo os cursos e falo, caralho, entendi. Da hora, vou fazer. Aí chego lá, abro o bagulho e falo, e agora? Não, é por isso que eu preferi começar dessa parte para você entender, tipo, esse many to many, essa aqui também é um many to many. Ah, tá, tô vendo. Essa aqui, ao invés dela ser única e exclusivamente para fazer a junção do modo de preparo e da receita, eu preferi deixar aqui também o ID da ordem do preparo, que vai ser esses caras aqui, ó. Batas claras de neve, reserve, ordem um, 2, tralá, 3, tralalá. Naquela tabela vai entrar essa ordem. Porque a gente pode usar o batas claras pra outra receita também, Isso, né? isso, ela vai ficar uma informação disponível para as outras. Legal. Aí eu não preciso ficar recadastrando. Se eu fizer uma relação de outra forma, como se fosse pensando em C Sharp, falando, o modo de preparo é uma lista dentro da receita. Aí eu teria que sempre repetir. Sempre Aham. cadastrar esse cara, mesmo que for repetir para uma outra receita. Bom, esse carinha aqui é o Oracle SQL Developer. A gente chama de Oracle Data Modeler. Depois, se quiser baixar, ele tem lá no site da Oracle.
Você só tem que fazer um cadastro. Depois eu mando o link aí. É bem Tá bom. facinho. Eu comecei a usar ele lá na faculdade em 2015 e é um programinha bacana. Você consegue gerar o script, etc. Certo. Você vem, Gerar o a- script. você vem aqui, desenha o modelo, dá um exportar, arquivo DDL. É, eu acho que é isso. Eu preciso determinar um arquivo. Eu até gerei aqui. Deixa eu colocar um 2. Eu posso selecionar o tipo de banco de dados, embora ele seja para um programa da Oracle, Ah, entendi. não necessariamente só gera para Oracle. Gera para SQL Server também. É, tem algumas diferenças do Oracle para o SQL Server. Eles têm alguns tipos de dado diferente. Tipo, o varchar 2 é só do Oracle. Esse Ah, integer é só do Oracle. Lá no SQL é int ou numeric. entendi. E ele converte? É, ele Isso. converte, né? Ele não. Ele deu algum. Acho que ele deu algum problema. Ah, não, é isso aqui, eu que não sei mexer. Mesclar, tá lá, ele que seleciona, ele tem vários tipos. Ele não salvou, ele deu algum ruim. Mas vamos continuar aqui. Eu já tinha salvo esse aqui ontem, caso isso tivesse acontecido. Que é esse cara aqui. Aí tem lá gerado, tá lá. Aqui, código SQL. Vou criar uma base de dados, create database e o nome da tabela. Posso fazer isso aqui, use receita. Pode ver que ele muda lá em cima já, ou posso fazer isso aqui, ir lá e selecionar a base de dados que eu quero. Hum, Aqui a gente chama isso aqui de instância do SQL Server. Dentro dessa instância eu posso ter vários databases. certo. Eu tenho que colocar para usar essa, esse database. Ali tem os scripts que ele criou. É, o primeiro é o do ingrediente. Rodei. Aqui ele dá quando ele vai adicionar uma constraint, ele dá um alter table, o nome da tabela, adiciona a constraint, nome da constraint. Aqui ele está falando no primary key. Tem uma forma diferente de fazer isso também. Se eu não me engano é isso aqui. Eu poderia criar a tabela indicando que ela é primary key. Loucura, eu não aprendi a fazer isso aí, não. Isso aí eu não entendo nada. Porque É eu tava que usando aquele esquema do Code First lá. sim, sim. Não, é bacana você entender porque vai ter coisa que você vai querer fazer dentro do banco de dados. Você não, Aham, mesmo usando o Entity Framework, dependendo do que você for fazer, é interessante ter uma query manual às vezes, depende do caso. certo. Eu posso ir rodando um por um ou poderia ter executado. Eu estou apertando F5 aqui, é a Ah, mesma coisa que dá esse execute, tá? aham. Tipo, você tem que executar um por um dessas porra aí? Não, eu poderia ter executado tudo de uma vez. Posso executar todo o resto aqui de uma vez. Ele encontrou uma inconsistência aqui.
É, isso aqui é medida ID. Como ele parou ali, é que eu fiz Já tava algo, com sono, né? né, é que eu fiz algumas coisas lá, eu alterei porque ficou produto ID e produto. Você, pô, É, não faz muito sentido. já tava com sono. Essa hora eu já tava dormindo e falei, comecei a colocar coisa, repetir as palavras. Aí aqui, beleza. Aí Aí você aqui, criou a porra do banco. é isso. Aí a gente começa a preencher algumas tabelas de fora, que são tabelas que não têm dependência de outras. São essas tabelas aqui que não tem FK, produto, medida e modo de preparo. Produto, medida. Pra que serve isso aí? Para selecionar, elas não tem dado, não tem informação nenhuma ainda. Aqui tá Ah, tá. vermelhinho, Ctrl Shift R algumas vezes e espera que ele passou a entender que essa tabela existe, que eu acabei de criar, ele demora para compilar isso. Hum. Insert. Tem algumas formas de fazer o insert. Posso fazer só insert produto, values nome de produto. O que você quer que adicionar aqui? Farinha de trigo. Que loucura, você escreve o código e você executa só a linha que você quer, selecionada. Isso aqui Bagulho bugado da eu, porra. eu posso executar ele todo ou executar só aquela linha que eu quero. Loucura. Medida. Farinha, não sei, o pessoal pode usar. É que aqui a medida eu vou ter Ué, não, gramas. viajei. Passou pela minha cabeça. Não precisa nem de programação, velho. Você pode fazer tudo pro banco de dados. Aí depois eu usei a cabeça. Depende do caso. Tem coisa que você vai ter o banco de dados antes e você vai ter o código depois. Aí alguém já vai ter feito um banco de dados antes. ml 3 colher de sopa. Dá para entender essas medidas? Aham. Os inserts tem algumas formas de fazer. Eu coloquei 3 aqui, separando eles por vírgula. Aham, tô entendendo. Modo de Tipo, preparo. aí são os atributos da medida, né? Primeiro deve ser ID, segundo descrição, o nome. Isso. Vai tá entendendo, vai tá entendendo. Preparo. É, Faltou velhos. sim. Meu pai tá entendendo, caralho, tá louco? Aí Misturar assistiu, ingredientes. É. assistiu um meme essa semana que me lembrou de você, velho. É? Vixe, O Maria. maluco tá em algum lugar assim, e o cara vai dar um choque na perna dele com aquelas lanternas. Aí ele, pode, vai. Aí o cara dá um choque, o maluco enverga tudo.
Mano, desliga, parece que desliga a perna do cara, o cara cai, velho. Forno. Vou pôr esses dois. Certo. Beleza, temos os dados agora. É, Aí a gente precisa começar a cadastrar. Vou cadastrar agora um ingrediente. Ingrediente. Preciso saber. Isso aí, tipo assim, não é realmente bem mais fácil de fazer com Entity? Depende. Pode ser, mas é um outro entendimento. Para eu fazer isso aqui com Entity, eu preciso fazer tanto a parte de back-end, que vai ser configurar o Entity, configurar as entidades, para depois fazer um front-end e consumir a tela, que vai Uhum. ser esses inserts, vai ser pelo front-end. É que aqui eu estou tentando explicar de uma forma como é que você vai usar o banco de dados e para você entender mais ou menos o que, que o Entity vai fazer para fazer algumas coisas e tentar mostrar algumas coisas que é mais difícil de fazer em código, tipo group by, essas coisas. Você começa a enxergar assim, lá no código não fica tão fácil. Às vezes é mais fácil você digitar uma query manualmente com Uhum. vários agrupamentos, etc., do que você fazer isso via código. Bom, eu tenho que colocar o nome do ingrediente. Vai ser a junção, né? 200 gramas de trigo. A medida, vou pôr 200. O produto é o produto 1. E a medida é a medida 1, que é em gramas. Inserir o ingrediente. Aí aqui a gente precisa inserir primeiro a receita. A gente já tem um modo de preparo. Precisa inserir a receita para depois inserir esses caras. Velhos. Receita. Receita eu coloquei só um nome. Bolo de farinha de trigo. Para você ver que eu sei cozinhar pra caramba. Aí sim eu preciso juntar a receita com os ingredientes e o modo de preparo. Aí eu preciso ir nessa. O que, que você quer fazer antes? Receita e ingrediente? Faço ideia. Não, tem que decidir se faz esse ou esse. Só isso. Pode Colocar ser lá receita e ingrediente. receita e ingrediente. Lá em cima eu sempre dei select, mas tem uma outra forma. Posso digitar o nome da tabela Alt F1. Aí eu tenho o nome das colunas. Uma outra forma de fazer insert é isso aqui, colocar o nome das colunas logo depois do nome da tabela. Isso aqui funciona também.
Aqui, ingrediente é o farinha de trigo, que é o 1, e a receita é 1, que é um bolo de farinha de trigo. Tá inserido. Pede pra você inserir o preparo. Como é que eu deixei lá? Receita preparo. Essa aqui é a parte mais chata, né? Que você tem que ficar inserindo. Deveria ter deixado isso pronto. Receita de 1, modo de preparo. Aqui eu tenho dois modos de preparo. O primeiro vai Você ser o pode, mis... Oi? você pode ocultar esse que tá entre parênteses? Isso? Ele vai Posso. entender? Sim. Entendi. Eu fiz isso lá em cima. Entendi. Geralmente é utilizado assim quando você não vai inserir algum campo, aí remove um dos campos. Ah, tá. Ah, eu Se vou você põe inserir duas informações. É. Às vezes a gente coloca, mesmo tendo todos, para ter visão dos campos. Ah, o receita ID é o primeiro. entendi. Modo de preparo e o ID da ordem de preparo. ID 1. Eu vou inserir a mesma coisa, só que aqui vai ser receita. É a mesma receita, só que é outro modo de preparo, que vai ser o 2 Ah, entendi. e aqui é a ordem 2. Aí agora começa a parte legal, que é começar a juntar as coisas. O que é new carry? Ele abre uma nova janela de query, Ah, para eu não ficar new indo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. carry é só. Você não pode pegar e apagar tudo isso aí que você colocou? Posso, mas Não vai? se eu quiser inserir mais um depois, é Entendi. interessante manter ela por enquanto. Entendi. Aí não precisa ficar digitando tudo de novo. Carry é só uma linha de comando, né? É só um notepad. É, isso, ele vai abrir um bloco todo. Eu tenho uma receita e tenho receita, ingrediente. Aí eu começo a falar de junção de tabela aqui. Eu vou juntar a receita com a receita ingrediente e também com ingrediente. Meu amigo. Comentário aqui é dois traços. Aí eu quero começar a montar para eu entender. Esse bolo de farinha de trigo tem quais ingredientes? Eu posso fazer lá, select from receita, join receita ingrediente. Esse join ele vai juntar o ID da receita com esse ID da receita. Que eu vou falar isso no on, que é na ligação entre as tabelas, receita. Ponto ID da receita igual a receita ingrediente. Ponto ID é, receita ID. Quando você põe ponto, você consegue acessar as linhas da tabela? Isso, é a mesma coisa no C Sharp. Quando você tem uma classe, você põe a Aham, classe ponto, aí você consegue acessar os campos, os entendi. atributos. Já é receita, ingrediente, on receita. Aí eu vou juntar a terceira tabela, que é a de baixo. É a ingrediente.
Eu vou falar um ingrediente ponto ID ingrediente igual a receita ingrediente ingrediente ID. Aí ele começou a juntar tudo. Eu tô falando que esse bolo tem esse ingrediente. Esse asterisco ele me traz tudo. Eu posso começar a separar as coisas. Tipo, Aham. uma pessoa que vai ver um relatório, alguma coisa assim, eu vou colocar receita, ponto nome receita. Na verdade, eu fiz de propósito dessa forma, nome receita, nome ingrediente, porque aqui ele vai facilitar. Eu não preciso colocar de onde ele vem, porque ele só existe uma vez aqui. Posso colocar direto, nome receita, nome ingrediente. Posso selecionar só esses dois campos. Ah, essa Muito loucura. receita tem esses ingredientes. Se eu tivesse outros ingredientes, eu poderia falar. Legal. Isso aqui até dá para fazer lá no Entity, mas às vezes você começa a complicar um pouco o entendimento. Eu posso fazer a mesma coisa pro preparo. O preparo vai ser a junção, aqui vai ser o modo de preparo. Aqui, qual que era a descrição do cara? Descrição preparo. Aí aqui ele junta receita ID com modo de preparo. É, cadê o... Né, que é receita preparo. Ponto. Que é a modo da receita. ID modo de preparo ID. Aí eu consigo saber isso aqui. Esse bolo de farinha de trigo, ele tem esse misturar ingredientes, depois levar ao forno por 30 minutos. Tá cozinhando só que sabem. Eu posso pegar essa receita, vou de preparo, o ID da ordem do preparo. Aí tem lá, dois, bolo de farinha de trigo, tralalá. É, aí tem algumas coisas, porque eu construí de uma forma que ele já vai vir ordenado. Uhum. Se ele não viesse ordenado, eu poderia fazer um order by, de preparo. Hum, entendi. Porque o modo de preparo tá selecionado por ID, tipo, por ordem, né? Tipo, um, dois. Não, é que, Verdade. não, é que aqui, ó, essa tabela receita preparo, ela tem esse ID ordem do preparo Uhum. e ele tá dentro. Não, ele não tá aqui dentro. Só não. É que depende da forma que você. É que geralmente ele faz a ordenação
É que por trás dos panos ele faz algumas ordenações já, então por isso que ele veio organizado ali. Eu pensei que esse cara tava dentro da primary key. A primary key ela é uma constraint de chave única e ela cria um índice também. Ela tem aquele autoincrement, né? Não, aqui não. Não? Tá manual? Eu achava que toda primary key tinha autoincrement. Não necessariamente. A gente chama de sequence. Aqui tá manual. Eu até. Por isso que eu digitei os números lá. Um, dois. Ah, é Senão, verdade. se eu tivesse sequence para eles ou um identity, a gente é a mesma coisa, sequence e identity com autoincremento. Não ia precisar ter posto o ID. Isso lá no Entity Framework, isso é automático. Aí ele. Esse índice aqui, esse índice cluster, ele é a chave primária e ele também é uma ordenação. Se eu tivesse várias receitas, e fizesse um select asterisco from receita, ele já vem ordenado pelo ID, Uhum. porque ele tem uma ordenação por trás desse cara. Aí era isso que eu queria mostrar, mais essa parte. Ficou alguma dúvida aí? Não. Quer continuar? Bora. Vamos ver se eu não vou levar um pau do Visual Studio que eu tô criando um projeto. Dependendo da versão do Entity Framework, eu preciso saber como implementa o Entity. Mas o Entity funciona depois que você já criou o banco de dados? Serve para alguma coisa? Funciona. Você quer que eu crie uma aplicação ou você quer ver uma aplicação que funciona em cima de um banco de dados que já existe? Sei nem o que é um nem o que é outro. Eu não sei o Não, que é você quer que aplicação. eu crie uma aplicação nova com base desse modelo ou você quer ver uma aplicação que já funciona com um banco de dados que existe antes? Sei lá, velho. Tô confuso. Deixa eu ver o. Eu tenho alguns projetos aqui. H. Sete. Source. Só isso aqui de projeto. Isso é doido. Muita coisa. Esse cara aqui é um dos principais. Não liga pra isso que tá aberto não, tá? Não, na verdade Nossa, quanta controller. eu posso ter várias. Pode ver que cada uma tem um nome, cada um tem um objetivo, acesso, não sei o que, venda, produto, Eu nem sei meta. pra que serve tanta controller. É que cada uma delas tem vários métodos. Aham. É, Nossa, a porra deve estar vamos lá. complexa pra um caralho. Não, é só ir abrindo. Ele tem muita coisa, mas Aham. não tá assim, nossa, como tá complexo. Deixa eu ver algum mais simples aqui. Venda.
Mano, eu nunca entendi esses códigos lambda, velho. Isso aqui É, é que dentro desse user é um where isso. ah, sim. Isso aqui é um é Eu aquilo. tenho que estudar um pouco de lambda, porque eu, tipo, coloco, mas eu nem sei o que eu tô Não, fazendo, tá isso é ligado? um where. Mas tem lambda, né? X vai para x.nome, tipo, não sei qual. Não, o x é uma nomenclatura qualquer. Sim, Isso aqui agora funciona para qualquer nome que você colocar. esse igual e coisinha aí, Esse da igual esquerda, o da esse? esquerda, o igual seta. É, o que que Não, é isso isso? aqui você está falando, ó. O x vai ser a variável que vai que vai me representar essa tabela users. Ah, entendi. O x aqui ele é representado por essa classe de usuário. Então, fazendo isso aqui, eu tô falando, ó, eu quero acessar dentro desse cara. Então eu consigo acessar, né? Eu consigo colocar x ponto os nomes que ele tem lá dentro, nome, e aqui eu consigo fazer a comparação com outra coisa. Aham, O, o importante de ver aqui é que aqui ó, eu tenho um método lá dentro da minha controller. Esse método ele vai receber uma lista que vem lá do banco de dados. Esse banco de dados já existe. Ali eu apertei F12. Isso aqui é ADO. Mas que porra que é o ADO? O ADO é a forma que começou a... que as pessoas começaram a utilizar código SQL dentro do C Sharp. Lá aham. atrás não existia Entity Framework, era tudo dessa forma. Você vinha aqui e digitava query. Tem algumas formas de fazer aqui de colocar esse parâmetro, essa é uma delas, colocar. É que isso aqui é um filtro, né? Ele monta um filtro dentro de um outro cara ali. Graças a Deus que as coisas evoluem, né, mano? Não, evolui, mas assim, Eu vendo isso, eu achava é, o Entity de complicado, vendo isso aí eu acho bem mais agora. isso aqui dentro do Entity seria muito pior, porque isso aqui foi feito dentro do banco de dados. Vou te mostrar isso no banco de dados. Cadê o... Tirar as aspas. Isso aqui dentro do Entity seria... Eu não sei como tá hoje, tá? Mas... Isso aqui, você tem que entender o que que é isso aqui, porque isso aqui não é uma tabela. Ok. Travou aqui. É... Se eu não me engano, sempre a gente dá um Alt F1 para ver, é uma view. Ah, mas o que que é uma view? Uma view é uma query compilada. Mais ou menos isso aqui que eu fiz. Eu poderia colocar isso aqui dentro de uma view. Create view. Passo para uma nomenclatura comum. W receita. Ingrediente. Aí aquele select que eu fiz todo lá em cima vira isso aqui. Isso é uma view. É uma compilação de um trecho de uma seleção. Voltando aqui, essa view SP Help Text.
eu consigo abrir a view dessa forma. Vai, meu filho, ajuda. Nossa. Já pensou em jogar no código tudo isso aqui? Tudo bem que o Entity Framework ele permite execução de view, procedures. Provavelmente eu que não fui atrás para. Você que faz toda essa parte de banco de dados também? Sim, mas Você é esse, le- esse banco já existia. Ah, tá. Eu não, Mas não criei nada do banco, eu só fiz toda essa seleção. pra que serve isso, tudo isso aí, esse código? Vamos separar de uma forma mais agradável. Ó. Eu tenho from. Aqui é uma. Aqui eu tô falando que eu tô selecionando essa tabela, que é uma Certo? tabela de vendas. Ele está juntando com a tabela de filiais, que tem os dados da loja. Aí aqui eu já começo a usar uma coisa que eu poderia, dentro do on, além de juntar as coisas, né? Aqui eu estou juntando a tabela de vendas, que tem o código da filial, A com tabela de vendas virou A? isso, isso aqui a gente chama de alias. Eu posso colocar o nome que eu quiser. Aham. Isso aqui não deveria ser feito dessa forma, mas eu aprendi isso depois. É sempre bom colocar um nome que tenha sentido, tipo Aham. venda, e não A. Mas aqui foi feito dessa forma, beleza. Vivendo Aqui e eu tô aprendendo. falando que essa é a A, eu tô falando que essa é a B, a filiais, então eu Filial tô, vira B. aqui eu juntei as duas. Aham. Para você entender aqui o resto, eu coloquei um end. Eu posso falar que end e outras junções. Aham. Só que aqui não é uma junção, é como se eu fizesse um where. Isso pode ser feito dentro do on também, mas é como se eu fizesse isso aqui. Tirasse tudo isso aqui e colocasse aqui no where. Funciona também a mesma coisa, porque são seleções e não junções. Onde esse campo está nulo e esse campo está igual a 1 e esse campo not like isso. Isso tá aqui, mas é a mesma coisa que eu colocar no where. Uhum. São seleções que podem ser feitas dentro do on também. Aqui para baixo eu tenho mais uma tabela, que ele só junta. Aqui mais uma tabela, loja operar. Aí aqui eu tenho um group by. Aqui eu tô falando, aqui tem um case. Aqui já começa a complicar um pouquinho, porque eu tenho um case dentro de um case. Se isso aqui for igual a isso, eu não vou fazer um resultado. Vou fazer outro case. Else end, aí qualquer depois else aqui, end. Tudo isso aqui é uma. Mas o principal que você tem que entender aqui é que eu estou somando os valores de venda. Isso aqui eu sei que vem. Valor. Não, esse cara aqui eu não sei de onde ele vem, na verdade. Aí tem que tomar cuidado com isso para não ficar confuso, né? Ah, alguém vai dar manutenção. Ah, eu não sei se é do A isso. Aham. Ah, eu tenho. Ah, é realmente é do A.
É que estou sumarizando os valores de venda, estou fazendo uma contagem da quantidade, estou somando a quantidade total dos produtos e esse PA, que é esse cálculo, que é a quantidade total dividida pela contagem de vendas. Isso aqui não deve ter dados para hoje, mas isso aqui, aí isso não seria tão simples de fazer no Entity, seria muito código lá dentro do Entity. Só para você entender o que significa esse cara, ele converte a data atual nesse formato, Uhum. ano, mês e dia, para conseguir fazer a seleção dentro da venda aqui. Aí o que acontece é que você tem que entender essa parte do banco de dados para conseguir fazer aquilo. Se você não entender de banco de dados, falar, não, quero só ir pelo entity, você não vai conseguir fazer isso. Entendi. Tem os seus prós e contras, mas você vai precisar dos dois de alguma forma. Sim. No projeto que eu tô hoje, o banco de dados nasce antes, então a gente cria via script e consome ele via Dapper. O Que é o Dapper Dapper? Já ouvi falar, mas não O sei o que é. Dapper é parecido com o Entity Framework, mas ele possibilita que eu coloque queries dessa forma. Ah, Ele possibilita que eu coloque queries dessa forma e também faça a seleção só pelo Entity, como a gente faz pelo Entity, que não tem isso aqui, né? Eu teria lá no Entity você faz uma busca diferente. Esse projeto aqui ele também tem Entity Framework, tá? Ele tem Entity Framework para a parte de usuários. O Entity vai ser isso aqui. Tô falando que esse cara aqui, eu tô pegando usuários e tô pedindo uma lista. aham, Essa parte é Entity Framework. entendi. Aí sim, a base de dados foi criada com base no código. Que Tipo assim, usando o mesmo banco de dados, você pode usar tanto antes aqui quanto de. Oh, não, eu criei um foi criado um banco de dados apartado só para não, os usuários. Não é o entendi. mesmo banco de dados. Eu até tenho Uma algo. aplicação então pode consumir vários bancos de dados? Sim, quantos ela quiser. Loucura. Deixa eu ver se tem. É essa base aqui. Essa Entendi. base aqui foi criada pelo Entity. Que é essa classe aqui. Que é aquela coisa que você faz no Entity. Data. Você estende Essa para daí o que eu tô DB. tentando aprender. Tô Isso aqui. quase decorando esse aí. Isso aqui você Eu só. vem, estende para esse cara. É. Aham. Eu só tô preso na parte da connection string. Então, a connect string aqui. Tá projetinho grande da desgraça. Ela tá dentro do webconfig. Que é isso aqui. Então, esse webconfig ele parece que não existe mais, né? Depende do projeto que você criar. Se Tipo, você nos atuais parece que ele virou app setting, não é?
Ou são coisas Isso, diferentes? geralmente quando você dá para criar um projeto aqui, você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Aham, Aqui tem lá, aplicativo de console, .NET Framework. aham. Você tem a mesma coisa para .NET Core. .NET Core Sim. não vai ter esse cara. O Netcore já virou app7, né? Isso. Tá, então tô entendendo. Aí você teria que procurar como é que implementa pro .NET Core essa parte. Você não usa o Netcore? Eu uso, mas geralmente eu tenho entrado nos projetos quando ele já está configurado. Ah, sim. Aqui eu Aí não geralmente sei é se eu projeto tenho. antigo. Não, não o antigo. Alguém já foi e já criou essa parte. Porque eu acho que eu não vou ter nenhum código aqui, mas depois eu posso até te mandar, porque quando a Tá. gente fala de aplicação .NET Core, a gente tem que fazer algumas configurações nas services, aí você tem que entender um pouquinho mais de programação, que lá dentro já vai envolver injeção de dependência, porque já é nativo desse Sim, .NET Core. Aí você tem que entender um pouquinho mais para conseguir configurar essa parte. E tem um outro porém, porque o .NET Core, ele tem um anti-framework que está aí na versão 3, mais ou menos. Eu não sei se tem. 6.1.5. Então, a versão 2 é completamente diferente da versão 3, a forma de implementação. Vixe. Eu peguei num trabalho para fazer, aí eu passei mais de um dia para configurar o 3.0, que eu tinha um código de exemplo do 2.0, mas eu ia implementar o 3.0. Da mesma forma não funciona. Tem outras parametrizações que você tem que fazer. Sim, Quem mexe com entendi. isso profissionalmente fala, beleza, vou implementar essa versão e não vou atualizar. Se atualizar vai ter que mexer. Entendi. Aí esse cara vem pra cá. Default connection, string. Isso aqui é o da minha máquina mesmo. Sim. Eu não entendo se essa. Eu nunca. Sei lá. Aqui é o nome da conexão. Aham. Data source servidor. Pode ser dessa forma. Ou pode ser o localhost. Aham. Initial catálogo. Catálogo. É a base de dados. Aham. Aqui é o usuário e a senha. Por que esse tem data access entity embaixo desse? Hum? Parece a mesma coisa. Pode ser outra configuração. Posso configurar. Aqui ele é o mesmo. Mas eu poderia ter outra base de dados aqui configurada. Essa Ah, connection tá. strings eu posso ter N. Ah, entendi. Posso ter várias configuradas aqui. Entendi. Webverso. O que você tá de dúvida aqui? Ou o que você quer ver? Não, eu só não entendi porque é como que é criado isso aí. Eu nunca entendo como que é criado. Se você cria na mão ou se o próprio Entity já cria. Aqui eu não sei como tá. Deixa eu tentar. Aplicativo web ASP.NET Framework. Aceita. Aqui eu vou colocar MVC. Ele vai criar esse mesmo padrão de projeto.
Aham. Aquela connection strings, provavelmente você tem que copiar de algum lugar. Ela não, se ela vem por default, ela vem alguma informação qualquer. Um projeto desse MVC você tem .NET, você tem o webconfig, Uhum. que não tem aquele cara. Então. Mas também não tem instalado o Entity Framework no projeto, né? Ele já vem nativo, você tem um SQL aqui dentro. É que mesmo Esse nativo. SQL aqui é do. Ele tá dentro do Visual, ele tá vinculado ao Visual Studio, né? Esse é Uhum. MSQL Local DB. A gente pode fazer um Sim. teste e tentar fazer um. É que todos os vídeos que eu vejo lá, mesmo com assim, a gente tem que ir no package, no get lá, no get package e instalar o Entity Framework, tá ligado? Pode ser que sim, mas às vezes ele já vem padrão. Entendi. Fazer um teste. A gente pode dar uma olhada aqui no Nuget. Ele já vem com bastante coisa. Caralho, vem com muita coisa. Ele não tá com Entity instalado. Ah, tá. Então por isso que os caras falam que o Entity Framework, o Core, ele já não vem mais com tanta coisa instalada. Pode ser. Eles tá, Ai, tipo, o cara tava falando que antigamente as pessoas reclamavam muito que o Entity Framework já vinha com muita coisa instalada. Agora o Core não vem, vem tipo bem limpinho, tá ligado? Dizem. ele vem com algumas coisas assim, que já vem nativo. Você pode ver lá os instalados. É, ele vem jQuery, Bootstrap, Aham. é algumas É, no, coisas, ó, no Core a você tem parte que. do Razor. No Core você tem que instalar isso aí tudo um por um, se você quiser usar. Depende. É que eu selecionei lá um tipo de projeto MVC, ele já vem com esses padrões. Ah, Tem entendi. algumas configurações que você cria lá, por exemplo, você criar vazio, ele vem com menos coisa. Entendi. Mas é que não tem muita diferença não É, vai ter que instalar tudo. com as máquinas que a gente tem hoje, com a internet rápida e tudo, isso aqui não faz tanta diferença assim não. Sim. Não é mais tudo como antigamente. Não. Aí Entity Framework, produto ID, ele já entende automaticamente que é a minha chave primária esse cara. Sim. Aquele, já ouviu o guide falar em guide? Sim, O que significa? no SQL eu consigo te mostrar melhor. É, Os caras que eu posso. vejo de vídeo lá, tudo eles usam guide em vez de int. Não, aí tanto faz. É, eu não sei o que significa, não sei o que é. O guide é um novo padrão, só que ele ele é bem maior, na verdade. Deixa eu ver se ele deixa eu fazer aqui. New ID. New guide. Aqui é Unique Identifier. O guide é esse padrão. Ele é um hexadecimal enorme aqui que eu não sei particularmente como ele é gerado, mas toda vez que você
solicita um novo guide, pode ver que ele é diferente. Ele não se repete nunca. Nossa, velho. Aí Que porra é depende essa? da aplicação que você vai utilizar, né? Porque esse cara aqui é bem maior, então a diferença de usar um int para esse Unique Identifier, que é o guide, é uma diferença razoável. Embora a gente tenha muito poder de HD e armazenamento, ele é bem maior. Aham. Para aplicações pequenas Você ainda tá com pode usar SSD esse na cara. máquina? Hã? Sim. Você tá, tá, né? Uhum. Fez algum. Fez upgrade na máquina também? Cara, eu peguei um. Eu tô com. Eu tô com uma AMD, Ô, louco. 8 GB de memória. O processador é um mais antigo, é um FX, lá que é 8 cores. Ah, Ele é bacana. Eu tava vendo algumas comparações, ele chega a ganhar em algumas coisas lá do Ryzen 5 e tal. entendi. Embora ele seja mais antigo e mais barato, mas eu peguei ele num rolo. Minha placa de vídeo é boa também, ele até fala para eu atualizar no que é essa R9 200. Que eu ia falar. É, ela é bem antiga. Mas se eu for procurar a atualizada dela é 2 3 mil. Pô, Nossa. você tá louco. Aí aqui eu preciso de um modelo. Eu preciso de um. Adicionar uma pasta. É, aí eu preciso criar uma classe vinculada, né, com o Entity Framework. Receita Entity. Estender ela para o DB Context. Aqui dentro eu sei que vai ter um DB7. DB7 do meu produto. Tô ficando pro nessa parte. É isso que faz tempo que eu não faço. Pode ser produtos. Eu acho que é isso. Se eu não me engano, mesmo sem o webconfig lá, Aham. quando eu executar, ele vai ver que ele não tem uma connection string, ele criaria uma base aqui dentro. Ah, essa era a minha dúvida. Se Vamos eu ver. não me engano, ele faz isso. A gente vai fazer esse teste aí. Essa é exatamente minha dúvida. Saber se porque teoricamente se eu ter Então, Mac assim, Code First. você vai usando só no seu, se eu não me engano, a gente pode usar só dessa forma. Você não precisa ficar, ah, eu preciso ter a connection string para isso funcionar. É, Mas então. vamos testar. Product controller. É, Por que ter outra controller? essa é a home controller. Ela é outra Aham. coisa, é outro contexto. O do produto vai ser só pro produto. Isso. É preciso separar os contextos. Tá. Aqui eu não lembro. Não é setor. Esqueci o atalho para criar esse cara. Aqui eu posso pôr
o nome dos verbos mesmo, para você entender também. Esse é Tá. um get. Ah, Chad. eu Pô, não sei muito bem usar essa parte que você tá fazendo, essa parte ainda não cheguei. É você crude, né? você tem que chegar, tem que saber essa parte, senão você não consegue fazer Ah, eu a não cheguei nela ainda. comunicação do front-end com o Entity Framework, né? Eu entendo um pouquinho, mas eu não saberia criar direito. Tipo, eu entendo o que você tá fazendo. Que é um delete. Get, post, delete É e, isso. e tem um outro, né? É o Você tem o put. put. Isso aqui é ó, busca ou busca, É, esse é post, o insert, insert, create, delete é o delete. delete ou delete, put E esse é o seria edit. update, Isso, update era o que tava alterar. faltando. Aí a gente pode separar, você pode colocar os verbos em cima para deixar bem claro e cada método saber exatamente o que ele faz. Esse é data annotation, né? Isso. É HTTP post para fazer com que esse cara só aceite o post. Quando eu bater Entendi. lá, esse verbo, ele vai aceitar só o post. Tá. HTTP delete. Isso é usado também no. Agora naquele. No mapping, né? Não sei do que você tá falando. Tá. É, tipo, os caras lá do vídeo que eu te falei que eu tô assistindo, eles falam que é um novo padrão de fazer esses data annotation, eles criam tipo, uma pasta mapping e lá eles deixam separado todas as annotations das coisas, tá ligado? Fica separado do código. É, É, depende do teoricamente fica mais limpo. contexto. Tem coisas que facilitam, assim. Sim. Tipo Às assim, vamos vezes a supor, gente cria uma classe chamada útil ou ferramentas que vai ter várias aham, coisas que vai reaproveitar. é, pra tipo, vamos supor, no produto ali. É que dá pra você pôr também, tipo, aí, varchar 200 aí. É que você já fez no banco de dados lá. Mas se você fizer pelo entity, você tem que pôr varchar, essas coisas. É pra não ficar muito, tipo, Não, aí required, assim, isso aí. pra não ficar muita coisa no código, eles separam. Receita entity. Que isso? Não, aqui é uma instância do. É uma instância daquela classe do entity. Não é a forma Ah, melhor, não é a melhor forma de fazer isso. New receita entity. eu Ah, nunca entendo. Ah, isso aí é injeção de dependência, não, né? não. Isso aqui é uma. Eu estou instanciando essa classe. Ah, tá. Eu nunca entendo muito bem Aí uma eu tô pegando instância. aquela produtos que a gente declarou lá dentro. Ele Sim, vira entendi agora. uma. Eu pego ele por aqui. Entendi. É que a palavra instância, tipo, nunca faz sentido pra mim. Instanciar uma classe. Entity produto, ponto produto, ponto find, Não, ponto. aqui é uma instância. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô colocando ela em memória e falando. Olha, essa tabela vai ter esse nome aqui dentro desse contexto, dentro dessa Aham. classe. E se É, não fizesse isso, não daria pra usar? não, tem uma Entendi. outra forma que você vai ver em
Eu não sei se eu posso fazer isso para essa tabela do Entity, mas tem. Se eu quisesse, por exemplo, uma tabela de. Uma tabela não. Um, um modelo que seria esse para me ajudar a fazer algumas coisas, conversões, Aham. soma, esse tipo de coisa, eu posso criar uma classe útil public static class. Essa classe ela não precisa ser instanciada. Ah, entendi. Por causa do static, né? Eu já ouvi falar. Isso, static, o que que significa? Quando você coloca, quando você rodar a aplicação, essa classe já vai subir com uma instância para a memória. Aham. Então ela não precisa de instância, eu posso usar ela lá. Posso vir aqui o útil, você viu que ela já vem, mas eu não tenho Aham. nada. Eu posso consumir ela direto pelo nome, como ela é uma classe estática. Entendi. Var produto. Isso aqui é o where. Estou buscando o produto pelo ID e Aham. retornando o produto para view. Certo. A gente precisa receber um produto lá da view e preciso cadastrar esse produto. Vou lá no entity. Cadê? Eu pus errado aqui, você nem me corrige, pô. Eu nem vi, porra, não prestei atenção nisso. Underline entity, ponto produtos, ponto add Add. produto. Isso aqui é como se fosse uma lista. Todos esses Aham. atributos aqui você encontra numa lista normal de C Sharp. Add produto. Aí quando você vai falar em salvar ou atualizar, eu acredito que ainda esteja da mesma forma. Você tem que dar um save changes. Save changes, né? Aham. Aí você pode retornar o produto para view ou de repente redirecionar essa view. Aqui vai ser a mesma coisa, Não precisa. Ah, tá. remove. Se eu não me engano é isso. ID. Aí ele precisa do save changes. Que eu não quero retornar nada. Só que o remove, a verdade, o remove eu tenho que passar o produto. Então eu tenho que fazer essa busca e passar o produto ao invés do ID. Hum, Você fica, como é que eu sei? Você põe o mouse aqui por cima do remove e você vai ver lá. Remove, que ele recebe um produto entity. O put, se eu não me engano, ele vai ser mais ou menos isso. É que depende da versão. Tem as primeiras versões ficavam um código bem feio aqui do update. Ele tem até uma função de add or update agora. Parece bacana. mesmo sem você saber o que é, você já vai usando? O nome é bem claro, adicionar ou atualizar. E como você sabe que, tipo, você só precisa pôr ele e um produto? Ele tá aqui, Tipo, ó. ele fala como usar? Geralmente é isso. Eu não sei se Loucura. tem produtos. Ele tem adicionar, remover, tá lá, adiciona, agrega. Uma das versões tinha essa função de update.
Então acho que eles atualizaram. Não tem mais a função de update. Em algumas mais antigas você tinha que colocar um código meio estranho, indicando que você está alterando a classe para depois fazer o update e salvar. Loucura. Tá, mas o principal aqui a gente precisa testar. A gente vai fazer esse post que vai ser a tela de criação. Posso dar um botão direito dentro dele, adicionar exibição, falar que é um modelo de create, indicar a classe do modelo, que é o produto, Calma aí, buguei. O que é isso que você tá fazendo? a criação de uma view. Você vem aqui dentro do método, dá um adicionar exibição, ele já tem o nome da exibição, o Ah, modelo, eu quero criar, então vou criar um produto para enviar para esse post. Aí eu coloco o modelo. Tem outras parametrizações, mas a gente só mexe nisso por enquanto. legal. Aí ele cria tudo isso aqui. Você, poxa, depende se é muita coisa, se não é muita coisa. Esse backstory, eu vou deixar ele Isso assim é só dessa. uma view? Isso aqui é Isso uma é uma view view? com o Razor. Ah, que legal. Ele já criou com base nas Vamos paradas. rodar. Aí tomou 3 ml de água. Tá hidratado, hein? Isso aqui não vai funcionar, eu fiz errado, tá? Por quê? Sabe o que que É, foi? eu preciso criar uma view que só traz o meu modelo para depois eu enviar o post. Ah, tá. Aqui eu estou falando, esse método recebe o post, então ele não pode ser a view. Ah, Eu tá. tenho, que nem aqui no home, ele tem esse index. É mais ou menos isso, que ele só vai abrir a tela. Chamar de create. Eu posso vir aqui e falar, você não vai ser mais post, vai ser o create. Se eu não me engano é isso. Aí eu preciso mudar. É, que quando eu fizer o post, ele vai fazer o post para esse create. Tem algumas formas de fazer. Eu posso colocar outro nome ali, ou posso deixar esse cara. O padrão é as pessoas fazerem dessa forma, tá? Uhum. Tem um get para abrir a tela e esse cara post para fazer isso aqui. Para ele, quando ele recebe um post daquela tela, aí eu não preciso mudar o nome do método dentro da tela. Mas eu poderia fazer isso aqui em cima. Você pode ver lá, ele recebe 12 sobrecargas. Eu não sei se é a primeira ou é a segunda. Ó, action name é o método, a segunda é o controller. Eu poderia colocar aqui post. Ou seja, eu tenho uma view com um nome que vai mandar o post para outro, mas aqui eu alterei o padrão para não precisar fazer aquela configuração lá dentro da view. Aham. Acredito que é só testar. Eu já vou deixar esse carinha aqui para ele Vou mexer parar. nas coisas. É um breakpoint.
Ah, tá, verdade. Eu apertei F9 aqui nessa linha. Aham, Porque eu vou fazer um breakpoint para saber se realmente veio a informação do produto lá da view. tá. Aí, se der algum erro, eu vou saber pelo menos, chegou o nome lá, mas deu erro. Aham, Então o erro é do Entity Framework. Aí ele cria uma view nesse padrão. É uma view bonitinha, ela já tem um pouco de aham. bootstrap, etc. Esse create você pode alterar o nome, produto de teste. Você passa o mouse por cima, ele mostra lá Já produto ID pegou. é 0 mesmo, aí ele pegou o nome. Beleza. Funcionou. Eu quero saber se o entity vai funcionar. Então continuar lá em cima. Uhum. Primeira vez, senta e chora, espera. A ideia agora é ver se vai mandar pra Funcionou. banco de dados. Ele não deu erro, então ele funcionou. Aí Isso ele significa que foi pro banco? foi, ó, ele me retornou produto ID 1, produto de teste. Aí aqui, beleza. Eu não coloquei nenhuma mensagem aqui, mas a Sim, gente pode colocar. pra saber que foi, funcionou, né? Isso. Agora você consegue voltar lá naquele. Vamos voltar lá no banco de dados. Eu não Pra ver se sei com que nome criou. esse cara foi criado. Eu já tinha algumas bases ali. Databases. No- Ele criou com esse nome: Receita Data Access Receita Entity. Hum, Só uma tabela, eu só coloquei uma tabela. cadê a tabela? Boa. Aí ele tá processando Ah, tá. ao infinito e além. Deve ter alguma coisa com o nome de. Bom, isso aqui eu não sei o que dá pra fazer. Ah, volta naquele webconfig lá, vê se criou alguma connection string, porque você não criou, né? Não, não Vamos ver se criei. ele cria automático. Não, não tem a seção de connection string aqui. Que loucura, e funciona do mesmo jeito. Funciona porque ele tem um SQL local aqui. Ah, Eu entendi. não. Acho que eu não consigo acessar ele. Eu consigo dar uma nova query por aqui. Ele tá lá na minha base. State from. Não, apertei o botão errado. Hum, É. Apertei F5 aqui, é outro comando. Eu não sei o nome da tabela. produtos. Ele sempre põe assim, Ele né? coloca isso, mas É, tem algumas formas de contornar. Systables. Deixa eu ver se ele tem isso. Não, ele travou a base ali, não sei porque, exatamente o porquê. cara, manda logo um DDoS pra ele mesmo. Bom, aqui se a gente continuar, tem duas formas de enviar isso aqui. Enviar uma mensagem para view quando quando ele finalizar com sucesso isso aqui. Eu Sim. posso parametrizar
Eu não lembro, faz tempo que eu não uso isso. Temp data. Aspa dupla. Por cadastrado. Sucesso. Acredito que é isso. Posso copiar esse cara daqui. Lá na view. Ah, isso aí é a mesma coisa Eu posso usar de assim. view bag, view data. É isso? Isso, são parecidos. Entendi. Geralmente a gente coloca if temp data diferente de vazio. Eu não lembro se é isso. Esse temp data é um. Eu tenho que falar pra ele, ó, eu quero transformar isso numa string. Não, aí funciona assim. Aqui eu já comecei a misturar código C Sharp. Sim, com arrobazinho, né? Isso. Que eu posso pôr uma tag H2. Colocar esse cara dentro dela. Posso Deixa eu usar ver um um negócio. bootstrap. Posso. btn. Tem um btn success. Verdinho, né? Vamos testar. Não, não deixou fazer dessa forma. Talvez eu tenha que colocar o arroba tempdata. Eu tinha isso nesse código em algumas telas de cadastro. Tem algumas coisas. Essas views de venda. Mas os moleques me falaram que tem campeonato hoje, velho. Início. Vai sair. Não, não. Dia vinte Não, e já já a gente cinco termina. Tô tentando ver a hora que é essa merda, velho. Término 9/8. Vamos ver, registro aberto. Confesso, me apaixonei. Odeio jogar campeonato de última hora, velho. Você fica perdidaço. O que você tá jogando? Eu jogo o mesmo jogo sempre, velho. PUBG. É que eu fico jogando uns torneiozinhos que eu vou fazer um dinheiro. Aí de vez em quando tem Hum, uns campeonatos. Dá entendi. mais ainda. Só que de última hora é muito ruim de jogar, velho. Você fica todo perdido no. Não estuda os times, essas coisas. Sim. Ah, deixa eu ver aqui. Que horas que vai ser essa merda? Geralmente é às 7, mas às vezes eles põem às 4. Por às 4 eu tô na merda. Aí mostrou.
Deu certo, né? Sim. Aí é isso, aí evoluindo. Aí depois a gente combina, faz esse sistema de receita e vai evoluindo Tá bom, então. ele. Beleza. Fechou, lindão. Eu vou Fechado. salvar aqui. Deu 1 hora e